Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Genival Gomes, presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Sou professor de inglês, também professor de história e gosto de estudar a Bíblia. A Bíblia foi escrita inicialmente em rochas com chumbo, como podemos conferir no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 23 e 24. Examinando os textos originais hebraicos, podemos observar as palavras Sefer, livro, manuscrito, e Hakak, esculpido. Em Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10, nós lemos que Moisés observou uma sarça que queimava e não se consumia. Então Deus falou com Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E a partir daí, Deus continuou falando com Moisés. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, nós lemos que Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, a Torá de Deus, a lei dos 10 mandamentos de Deus do povo hebreu. Moisés tornou-se o legislador do povo hebreu. Em Deuteronômio, capítulo 34, nós lemos que Moisés morreu. Depois da morte de Moisés, Deus levantou o profeta Josué para conduzir o povo hebreu até a terra prometida por Deus, a terra que mana leite e mel. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo 16, nós lemos que Deus levantou juízes para julgar a causa dos hebreus. Os juízes julgaram Israel, escrevendo cada um a sua história. Um dos primeiros a serem levantados para julgar Israel foi Otiniel. Um dos mais conhecidos juízes de Israel foi Sansão. E um dos últimos, como consta em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 18, foi Eli. Os profetas tiveram maior facilidade de levar a palavra de Deus, pois portavam livros que eram conduzidos para onde quer que fossem. Isto consta no livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 4, Salmo 40, versículo 7, Zacarias 5, versículo 1 e 2. Deus levantou vários profetas em Israel, a partir de Moisés no ano 1400 até Malaquias no ano 400 antes de Cristo. Profetas que escreveram os seus livros. Assim foi escrita a palavra de Deus, o Antigo Testamento dos Hebreus, constituído de Torá, escrito por Moisés, e 613 leis mosaicas do Antigo Testamento, livros históricos, hagiográficos, poéticos e proféticos. Esta é a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica dos judeus. Imperou a monarquia em Israel aproximadamente 500 anos, até o cativeiro babilônico do rei Nabucodonosor. A Bíblia
hebraica foi escrita pelos judeus. É constituída de Antigo Testamento, escrita em hebraico com passagens em aramaico. A Bíblia tem 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. A versão grega chama-se Septuaginta. O bispo Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no 4º século depois de Cristo, e assim a Bíblia chegou até os nossos dias atuais, traduzida de língua em língua até chegar o português. Este livro, que tem 3 linguagens, alegórica, figurativa e literária, é constituída de Antigo Testamento, escrito pelos hebreus, e Novo Testamento, escrito pelos judeus cristãos. Em Gênesis 1:1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome de Deus é originado do hebraico El. Quando falamos de Deus de forma plural, dizemos Elohim. Na Bíblia hebraica, nós lemos em Gênesis 46:3, El Elyon, Deus Altíssimo. Em Gênesis 14:22, nós lemos El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Os hebreus chamam Deus de Senhor, Adonai. Deus é conhecido entre os hebreus por vários nomes, mas quando Moisés perguntou o seu nome, ele disse: o meu nome é Jeová, eu sou o que sou. Iod, Re, Val, Re, Jeová, eu sou o que sou. Este é o nome de Deus em hebraico. No livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8, o profeta Isaías nos orienta a chamar Deus de Senhor. Na Septuaginta grega lemos Kyrios, Senhor, Theos, Deus, e Pater, Pai. Em Gênesis 1:2 nós lemos: havia trevas sobre a face do abismo. Talvez seja familiar para você a palavra fósforo ou a palavra fiat lux, que significa e a luz se fez. A luz ele chamou dia e as trevas noite. Este foi o primeiro dia na criação de Deus. Em Gênesis 1:2 nós lemos: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em hebraico, Maim, Terron. Em grego, escotos e datos. Trata-se claramente de abismo de águas. Abissu em grego, abissi em latim, abismo de águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Merhasheft, hebraico, Epzereto, grego, Ferebatu, latim. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Abismo de águas. Águas profundas, águas escuras. Então, Deus, no 2º dia, separou as águas, criou a expansão, os rios, os mananciais,
e todas as águas em toda a terra. No terceiro dia, em Gênesis capítulo 1, versículos 9 e 10, Deus separou as águas dos mares e chamou mares por causa da grande quantidade de água. Separou da terra seca e chamou a porção seca de terra. Deus deu uma ordem para que a terra produzisse árvores, sementes e frutos, e assim foi o terceiro dia na criação de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 14 a 19, nós lemos: Deus criou luminares, o sol, a lua e as estrelas, e assim são regidos os dias, os tempos, as estações. Este é o quarto dia na criação de Deus. No quinto dia, Deus criou os seres viventes das águas, da terra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31, Deus diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos terceira pessoa. Façamos nós. Então Deus está falando: Pai, Filho, Espírito Santo, façamos nós, o homem, à nossa imagem e semelhança. Em Gênesis 2 e 7 nós lemos: Deus criou o homem do pó da terra, por isso recebeu o nome de Adão, proveniente da terra, Adamar. Em Gênesis capítulo 2, versículos 18, 21 ao 25, nós lemos que Deus criou a mulher. Esta recebeu o nome de Eva. Adão e Eva tiveram vários filhos, inclusive Caim, que originou os filhos dos homens. Gênesis 4, 1 e 2. Caim matou seu irmão Abel, fugiu e, após longas peregrinações, Jabal, da descendência de Caim, foi o primeiro a construir tendas. Gênesis 4 e 20. Jubal, da descendência de Caim, construiu os primeiros instrumentos musicais. Gênesis 4 e 21. Lameque, da descendência de Caim, originou a bigamia. Gênesis 4 e 23. Gênesis 4 e 26. Os filhos de Sete, a partir de Enos, começaram a invocar o nome do Senhor e ficaram conhecidos como os filhos de Deus. Em Gênesis capítulo 6, dos versículos 13 ao 22, nós lemos que Deus destruiu todo o povo daquela época com um dilúvio e assim escolheu Noé para construir uma grande arca e livrou Noé e toda a sua família do grande dilúvio que veio do céu. Após o dilúvio, a arca repousou no Monte Ararat, que fica na Turquia. Gênesis 8 e 4. Ararat significa a maldição foi invertida. Os semitas ficaram conhecidos como horreus, pois desceram da montanha, e montanha é Or em hebraico. Em Gênesis 11,
dos versículos 7 ao 9, nós lemos que os descendentes de Sem, filho de Noé, habitaram na terra de Sinar. Os gregos batizaram a terra de Sinar de Mesopotâmia, Gênesis 10 e 10. Em Gênesis 11, 1 e 6, nos diz que toda a terra falava uma mesma língua. A partir da construção da Torre de Babel, foi confundida a língua de todos os habitantes. Nimrod fortaleceu os sírios e os assírios, e futuramente iniciou-se a civilização babilônica através da Torre de Babel. Nimrod era da descendência de Cã. A Babilônia foi um dos maiores impérios. Durou desde a confusão da Torre de Babel até 562, com o reinado do rei Nabucodonosor. O idioma babilônico originou o idioma siríaco. O rei Dário venceu os babilônicos em 522. O rei Ciro derrotou os medos em 539 a.C. No ano 356, Alexandre tornou-se o imperador. A Mesopotâmia é o atual Iraque. Os semitas originaram os elamitas através de Elam. Os sumérios, que eram de descendência semita, inventaram a escrita no ano 4000 a.C., escrita cuneiforme. Os caldeus foram originados através de Ur, onde habitava Abraão. Os descendentes de Cã originaram o Egito no ano 3000 a.C. Os descendentes de Cã habitaram da Síria até o mar Mediterrâneo. Os descendentes de Cã originaram o Cuxítico, que originou 24 idiomas. Os descendentes de Cã também originaram os cananeus e os filisteus. Os fenícios, descendentes de Cã, originaram o alfabeto fenício. Os árabes tiveram sua origem na terra de Havilah. Os descendentes de Jafé deram origem ao latim e ao grego. Roma teve sua origem aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo. No ano 33 depois de Cristo, morreu Jesus Cristo e fundou-se o cristianismo, uma das terceiras e maiores religiões do mundo. Comparando o livro de Jó, no capítulo 10, o versículo 8 ao 12, com o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vemos que o homem é um ser anatômico e fisiológico, com carne, ossos e nervos. O nosso corpo é anatômico e fisiológico, necessita de água, sais minerais, lipídios, protídeos e vitaminas. Comparando Jó 12 e 10 com Romanos capítulo 12, versículo 1, entendemos que o homem é corpo, alma e espírito e deve apresentar-se a Deus como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 7, nós lemos que há três que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja convosco, em nome de Jesus. Amém.